Vamos conversar então com o presidente do Conselho Administrativo da AGESPISA, Herbert Buenos Aires. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Ele que foi indicado pelo governador para presidir a AGESPISA, mas quando é que o senhor vai assumir a presidência da AGESPISA? Na verdade, eu já assumi agora recentemente no Conselho de Administração e, em princípio, o presidente da AGESPISA é o Raimundo Trigo. Né? Ele continua à frente da execução do operacional e a gente vai fazer esse trabalho que a gente está fazendo de diagnóstico do segmento, não é só da AGESPISA em si, né? Do segmento de saneamento aqui no Piauí, para definirmos um modelo, né? Definitivo para enfrentar essas questões que precisam ser enfrentadas. Né? A AGESPISA, por exemplo, tem um contrato de programa com Teresina que não está sendo cumprido apenas parcialmente. Na parte de esgoto, tem muito ainda a entregar. Mesmo água não é total. Mesmo água, a gente tem uma boa produção, eu acho que o que a gente produz, né, é suficiente para atender a capital, mas temos graves problemas de perdas, né? E essa questão da água que você se referia agora há pouco, essa discussão, cobrar, não cobrar, quer dizer, quando não há uma tarifação, há uma tendência de maior desperdício, né? A gente precisa aumentar essa micromedição hoje existente aqui, então a gente tem muito trabalho a fazer. E a metade da água que a AGESPISA trata, ela joga fora. É verdade. Desperdiça. Esses são muitos problemas. Agora, o principal deles é a falta de capacidade da AGESPISA de fazer investimento. Ou a empresa tem uma dívida de 1 bilhão, gasta 60% do seu orçamento mensal com pessoal, e aí ainda tem custeio, como é que vai fazer para investir? Então, esse aqui é o grande X. Quais são as alternativas que se apresentam? Matheus, só para que os telespectadores tenham uma ideia do que a gente está falando, do que você mencionou, o gasto com o pessoal em relação à arrecadação é 60%, se você incluir os terceirizados, chega a 72%, aí os valores de 2014. Eu estive recentemente na Compesa, que é a companhia aqui do Pernambuco, né, e o gasto com pessoas lá é 25% da arrecadação, equivale a 25% da arrecadação, ou seja, aí tem a possibilidade realmente de você ter recursos, a companhia ter recursos para investir. Se é um segmento que, através da tarifa, ele pode se autofinanciar, não justifica o governo, diante das carências que nós temos, estar remanejando recursos de outras áreas, mas tão importantes quanto educação, saúde, né? Para uma área, segurança, para uma área que pode se autofinanciar. E é essa solução que nós estamos buscando, quer dizer, um modelo definitivo para... Uma AGESPISA autossustentável. Perfeitamente, perfeitamente. Quer dizer, nós temos, você falou muito bem, uma dívida enorme, né, de mais de R$1 bilhão, R$1 bilhão e 100 milhões, um pouco mais disso, na verdade, né, e ainda um custo, né, um custeio excessivamente elevado em relação à sua arrecadação. Né. Nós temos um corpo técnico, né, qualificado, mas com uma idade média muito elevada. Qual é? Né? A idade média hoje do servidor da AGESPISA é 56 anos. Né? Em relação às empresas... Nós temos 310 servidores acima de 60 anos de idade. A gente vai em alguns locais estratégicos e, de repente, encontra uma pessoa só que faz aquele trabalho, e essa pessoa já tem uma idade, né, bastante avançada. Precisa se aposentar. Exatamente. E não se aposenta porque a companhia, ao longo da sua existência, não cuidou de criar um regime de previdência. Complementar. Exatamente. Então, você tem hoje pessoas ainda com um vínculo ativo com a empresa com mais de 80 anos de idade. Agora, o senhor elencou aí os problemas todos, mas eu vou insistir. E a solução, a saída, qual é? Bom, primeiro, e independente do que a gente vai implementar mais à frente, a gente já está tomando algumas medidas lá dentro da companhia. Né? Nós precisamos, por exemplo, nós temos na carteira de investimentos hoje da AGESPISA, só através da Caixa Econômica, cerca de R$200 milhões. Desses 200, 100 milhões se referem a 2 contratos de esgoto. O esgoto da Zona Sul e o esgoto de parte do centro, parte da Zona Norte. Né? Quer dizer, se a gente implementa, se a gente consegue desenrolar os nós lá que foram dados aí ao longo desses anos, são recursos, tem recursos lá de 2007, contratados em 2007, ainda não aplicados. Né? Se a gente consegue desatar esses nós, isso fará a cobertura de esgoto
subir dos atuais 17% em Teresina para mais de 50%, contando aí com o Lagoas do Norte, que vai fazer essa cobertura subir de 17 para 21. A gente chega a 54, 53 com esses dois contratos operando. Então, a gente tem um dever de casa para fazer, independente de qualquer coisa. Da transformação da empresa. Mas o certo é se transformar em instituto. Quer dizer, o que valeu para a Coab vai valer para a GESPISA? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem a alternativa do instituto, isso tem algumas vantagens, né? Vantagem fiscal, por exemplo, né? Uhum. E temos a possibilidade de criar uma outra alternativa. Uma nova empresa. Os funcionários lá e os engenheiros são contra essa transformação em instituto. A gente tem conversado com o sindicato, a gente tem sido claro, tem sido transparente com eles. A gente precisa, de fato, né, a partir das informações que nós estamos coletando, né, e das experiências existentes no Brasil, definir um modelo que seja definitivo. A gente tem as mais diversas experiências. A gente tem companhias que são públicas e que se modernizaram e que avançaram na sua prestação de serviço. E nós temos Estado com companhias privadas. Aí que é a pergunta. E a possibilidade de privatizar existe? Não, esse não é o desejo do governador. Tem duas premissas com as quais a gente trabalha, que é uma definição do governador Wellington Dias. Primeiro, nós não podemos sacrificar as pessoas que lá estão, né? Mexer com o pessoal. Exatamente. E a segunda nós não, em princípio, não há nenhuma intenção de privatizar. A gente trabalha com essa possibilidade de continuar com uma entidade regional, seja ela autarquia ou empresa, mas vamos continuar com a entidade regional até para preservar uma coisa que o pessoal do sindicato tem falado muito, que é essa história do subsídio cruzado. Mas até mesmo com relação à questão do subsídio cruzado, por exemplo, Teresina, subsidiar o atendimento de outras comunidades, a gente precisa saber se existe de fato esse excedente de Teresina. Porque se você pensar no excedente da forma como está hoje, ele de fato deve existir, porque ele cobre só o operacional. Mas se você considerar que tem um investimento de esgoto para ser feito ainda, para universalizar esse serviço, que é importantíssimo, talvez esse excedente não exista. Assim como no interior, que se pensa que é deficitário, pode não ser deficitário. Né? Quando é que o senhor assume, de fato, de direito lá o cargo e em quanto tempo o senhor acredita que dá para pôr em prática esses seus projetos? Bom, eu acho que até junho a gente tem uma definição dessa situação com relação ao modelo a ser implementado, né, e tudo mais que decorrer disso. Né? Enquanto isso não ocorrer, eu fico no Conselho de Administração Então, pelo que o senhor está dizendo aí, a mudança da GESPISA não vai no bolo da reforma administrativa para a Assembleia? Não, em princípio não vai. Até porque, na verdade, o Instituto ele já foi criado. Em 2005. Em 2007. 7. Tem uma lei que foi aprovada em 2007 que criou o Instituto. Então, ele não precisa ser criado, ele já foi criado. O que precisa é disponibilizar a dotação orçamentária para ele existir de fato. Tá certo. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente e pelas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos às ordens, viu, Amadeu? Sempre que vocês precisarem. Eu acho que a informação é fundamental, até para tranquilizar o servidor e a população, porque a gente, de certa forma, distorce muito essa discussão quando centra o foco apenas na GESPISA. E, na verdade, o que a gente quer é atender a comunidade como ela merece. Obrigado.